apresentação da avaliação 3 da disciplina de Matemática Aplicada em Engenharia, que faz parte do programa de pós-graduação em Engenharia Aplicada à Sustentabilidade do Instituto Federal Goiano, campus de Rio Verde. Ministrada pelo professor Dr. Márcio Antônio Ferreira Belo Filho, estamos aqui, os discentes Gustavo Gonçalves Honorato e Luiz Henrique da Silva Araújo. A avaliação consiste em uma construção de uma cabana. A introdução e os objetivos parte das premissas apresentadas pelo professor, onde passava quais informações deveríamos escolher para adotar no projeto. Adotamos as seguintes definições. A base como um polígono pentagonal irregular, cuja área é definida em 5 metros quadrados. A metodologia aplicada ela envolve tanto a linguagem de programação para calcular a área, o comprimento das arestas, dos ângulos internos, as coordenadas de centro e massa, tanto outras propriedades relevantes da estrutura. A construção virtual ela foi representada através de gráficos tridimensionais, que possibilita a visualização completa da cabana. E o nosso objetivo principal é projetar a construção dessa cabana em um formato desse poliedro convexo de faces planas, feita de madeira e tecido. O projeto da cabana ela foi composta por essa base pentagonal, definindo os seus pontos A, B, C, D e 5 lados. Esses 5 lados com medidas diferentes. A área da sua base ela foi de 5 metros quadrados e a figura ela mostra como que foi representada essas medidas e os seus ângulos internos. A altura foi definida como 2 metros, conforme mostrado na figura, e todas as faces laterais da cabana foram compostas por triângulos. Essa aqui é uma modelagem tridimensional, ela foi feita através do software da Autodesk, o software Revit, que mostra esse modelo da cabana tridimensionalmente. Os vértices da cabana, eles possuem um total de 6 faces, sendo 5 laterais compostas por triângulos, e a face da base, que é o pentágono. Cada um desses pontos do poliedro corresponde a um vértice. Logo, essa cabana ela tem um total de 6 vértices. Para calcular, foi utilizado a relação de Euler, que seria o número dos vértices menos o número das arestas, mais o número das faces igual a 2. Então, substituímos os valores que tínhamos e, resolvendo essa equação, obteve um total de 10 arestas para a cabana. Os vértices da cabana elas foram dados pelos seguintes pontos. E ao lado, tivemos uma visualização tridimensionalmente realizada pelo Python. O comprimento das madeiras elas foram calculadas as distâncias até o ponto superior F. E esses vértices, a distância do vértice até a sua base, cada um desses 5 pontos. Então, a questão de cálculo foi realizada a distância desses pontos no espaço 3D. Chegamos então que o tamanho de cada conexão é essa apresentada na tabela abaixo. Dando seguimento à apresentação, a quantidade de tecido para a base foi calculada através da área do pentágono irregular. Para o cálculo dessa área, dividiu-se o pentágono em 2 outros polígonos, sendo um triângulo e um trapézio, conforme mostrado na figura abaixo. A primeira área é expressa como a área de um triângulo, dada pela equação base vezes a altura dividido por 2, onde o B é a base do triângulo, H é a altura do triângulo, e a segunda área ela é expressa pela área do trapézio, dada pela equação base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. E a área total da base foi calculada somando-se essas duas áreas. A área total apresentada foi de 5 metros quadrados. Para o cálculo da quantidade do tecido das laterais da cabana,
foram somadas as áreas das faces da cabana, né, formadas pelos 5 triângulos. As medidas de cada face estão dispostas na tabela abaixo, e a área total das laterais foi de 9,97 metros quadrados. O volume da cabana foi calculado por meio da equação abaixo. Volume é igual a 1/3 vezes a área da base da cabana vezes a altura da cabana. O volume total da cabana calculado foi de 3,33 metros cúbicos. Para o cálculo do centro de massa da base, foi considerado o pentágono, e aí dividiu-se o pentágono em 5 triângulos menores. E a partir desses 5 triângulos, pode encontrar o centro de massa de cada triângulo, e a partir da média desses pontos foi calculado o centro de massa da base pentagonal. E aí foi utilizado um ponto G para poder usar como ponto médio para poder fazer a divisão dos triângulos. Então, conforme falado anteriormente, para poder calcular o centro de massa da base, foram calculados o centro de massa de cada um dos triângulos, conforme mostrado na equação lá abaixo. Foi realizado também o cálculo da área de cada triângulo e o centro de massa ponderado, que aí relaciona o centro de massa dos triângulos com a área de cada um deles. E o ponto do centro de massa da base foi dado pelos seguintes pontos: 1,5, 1 e 0. Para o cálculo do centro de massa da cabana, foi considerado que o material era homogêneo. Quando se considera que esse material é homogêneo, o centro da massa ela fica exatamente 1/4 da altura total, a partir da base na direção do vértice. Então, para o cálculo do centro de massa da cabana, foram realizadas as seguintes etapas: o cálculo do centro de massa da base, que já tinha sido resolvido anteriormente. Foi encontrada a coordenada do vértice superior, que é a altura dada pelo vértice F, e o centro de massa da pirâmide, calculado pela equação abaixo. Então, os pontos do centro de massa da cabana foram 1,50, 1,04, 0,33. O ângulo de todas as conexões de madeira, eles foram calculados utilizando o produto escalar entre os vetores para obter o cosseno entre os ângulos, e cada par de arestas. A medida dos ângulos estão dispostas na tabela ao lado. O volume da cabana até a metade da altura, ele foi considerado que a altura total seria metade da altura original. Logo, o volume da metade da cabana foi expresso pela equação abaixo, onde V é o volume da cabana, AB é a área da base da cabana e H é a altura total da cabana dividido por 6. O volume da cabana até a metade foi de 1,67 metros cúbicos. E agora a gente tem um desenho de como ficaram cada face da cabana. A base da cabana formada pelo pentágono, e agora temos as faces frontais e laterais da cabana formada por triângulos. A lateral direita, o triângulo BDF, face traseira DEF, face lateral esquerda CEF e a face frontal CEAF. E concluindo o trabalho, o desenvolvimento desse projeto permitiu a aplicação prática de diversos conceitos matemáticos e computacionais. A partir da especificação geométrica proposta, foi possível conceber uma estrutura sólida e funcional integrando conhecimentos de geometria espacial, trigonometria, cálculo de áreas e volumes. E além disso, a utilização da linguagem Python demonstrou-se extremamente eficiente tanto na verificação dos dados quanto na precisão das análises. E o software Revit também possibilitou a representação tridimensional fiel da cabana, contribuindo para a visualização do modelo e a interpretação construtiva do projeto. Obrigado.